O que é o Skill Nominated Visa Subclass 190? Bom, então tá. O visto 190, como é mais conhecido, ele é um visto de residência permanente, no qual o aplicante vai ser convidado pelo Estado. Então, é um visto estadual, no qual você ganha residência permanente através desse Estado e é através do sistema de pontuação da Austrália. Então, você tem que ter um X de pontuação para ser convidado para esse visto. Legal. Quais seriam as etapas Tá. para alcançar esse visto? Tá. As etapas, elas dependem muito de cada estado. Por quê? Porque cada estado vai ter um requisito diferente, tanto para ocupações, né? Dependendo de qual ocupação a pessoa está aplicando, mas preenchidos os requisitos do estado para aquela específica ocupação, a gente tem 3 etapas do processo. A gente tem uma Expression of Interest, que é no âmbito federal. A gente tem uma State Nomination, que a gente vai aplicar para o Estado, para dizer que... Né? Então, no âmbito federal, a gente diz, olha, tenho interesse em ser convidado para o visto 190. No âmbito estadual, a gente faz uma State Nomination, dizendo que a pessoa tem o interesse de ser convidado e apresenta a comprovação de tudo que a gente está dizendo que ela tem de pontuação. E o terceiro passo e final é a aplicação do visto. Ok. Uma coisa que todo mundo sempre pergunta, né? Quanto seria o processo? Quanto custa? Bom, as taxas de imigração, elas variam, né? Então, a gente ainda não sabe quanto vai ficar depois desse ano fiscal de julho, mas hoje as taxas da imigração são, se o aplicante principal, se for só o aplicante principal, $4.115. Se tiver um aplicante secundário maior de 18 anos, 2.060. E se tiver um aplicante que seja menor de idade, né? Então menos de 18 anos, aí vai pagar 1.030. Ok. Quanto tempo leva para aprovação do visto? Eu sei que isso depende muito, mas quanto tempo aí você diria que leva para aprovação? Tá. Realmente o tempo varia muito. Tem muita gente que está se descabelando. Nossa, tô esperando há um tempão o meu visto. E infelizmente isso é em função da pandemia, tá? Vocês não se preocupem, eu tenho vários clientes que estão dizendo, nossa, ou são novos clientes, vou ter que trocar de agente, porque meu visto não tá saindo. Gente, alguns vistos estão empacados mesmo, tá? Mas, dito isso, e aí para o desespero da galera, o site da imigração está dizendo que são 10 meses. Mas não está demorando só isso, tá? Está demorando bem mais, tem vários processos represados em função da pandemia, porque a imigração diz o seguinte, até 90% dos vistos estão sendo aprovados em 10 meses. Porém, eles fazem uma observação dizendo que se você estiver na lista de prioridade das ocupações da Austrália, o seu visto vai ser analisado primeiro. Então, o que acontece? Se hoje a gente tiver um médico e aplicar para esse médico vai sair na frente de todos os outros vistos que estão ainda esperando. Então, é por isso que a gente tem vários processos que ainda estão empacados. Entendi. Ok. Preciso fazer os Skills Assessments para poder ser elegível para esse visto? Precisa. Ele é um visto qualificado, ele é um Skill Visa e o Skill Visa, por si só, vai exigir que você tenha um Skill Assessment, tá? Então, sim, para esse visto você precisa ter um Skill Assessment válido e aprovado. Ok. Existe alguma exigência em relação ao nível de inglês para esse tipo de visto? Sim, existe. O Skill Visa 190 vai exigir pelo menos um Competent English. Porém, dito isso, como esse visto é através do sistema de pontuação, se você tiver um Competent English, talvez você não consiga ter a pontuação necessária. Então, como é que a gente pode aumentar a pontuação? Através do inglês. Se você tiver um Proficient English, você vai aumentar 10 pontos a sua pontuação. Se você tiver um Superior English, você vai aumentar 20 pontos. Então, o inglês às vezes é um divisor de águas em questão de pontuação. Legal, com certeza. Então, galera, estudar inglês para aumentar a pontuação. Ó, esse é o primeiro passo do planejamento aí, visto 190, né? Começar a estudar inglês, não tem jeito. Sim.
Uma pergunta também que às vezes até eu me pergunto, né? Existe limite de idade para aplicação do 190? Essa é uma dúvida bem comum e, Comum. infelizmente, existe, tá? Você tem que ter menos de 45 anos no momento do convite. Então, você aplicou para Expression of Interest, aplicou para Stay Nomination, tá com 44 anos e alguma coisa, você não pode ter feito 45 anos na data do convite. Tá? Entendi. Então, você tem que ser convidado antes de completar os 45. Antes de completar os 45. Se aplicar o visto depois dos Ok. 45, mas já tiver sido convidado antes, não tem problema. Ok. Tá, agora eu tenho umas perguntas aqui que são mais relacionadas à elegibilidade, para a gente entender quem é eligible, né, para aplicação do visto. Eu preciso ser nomeado pelo Estado para aplicar para esse visto ou eu posso ser nomeado por um empregador? Tem que ser nomeado pelo Estado, obrigatoriamente. Se for a nomeação por um empregador, daí é um outro visto. Daí é o visto de sponsor para residência permanente. Não é esse, tá? Então, sempre no visto 190, você precisa ser nomeado pelo Estado. Ok. Como funcionam os pontos para aplicação? Tá. Então, como que a gente coloca aí junto os pontos? Tá. Bom, o mínimo de pontuação pela lei federal é 65 pontos. E aí você tem que começar a encaixar o que você tem de pontos. Então, quais são os principais, né? Idade, qualificação, se você estudou na Austrália, se você tem experiência fora da Austrália, quantos anos você tem de experiência? Se você tem experiência na Austrália, quantos anos de experiência? Inglês. Se você tem, de repente, alguma prova NAT, né, que a gente chama, que é a prova de credenciamento de língua. Que mais? O próprio Estado, quando o Estado te convida para o 190, ele te dá 5 pontos. Um monte de gente, às vezes, diz assim, nossa, mas eu vou ganhar 5 pontos do Estado? Sim, você ganha 5 pontos do Estado. Para você ter uma noção melhor e geral assim, da pontuação, o site da Seven ele disponibiliza uma ferramenta. Então, se você for lá no sevenmigration.com.au, lá no canto superior direito da tela vai ter uma ferramenta de search. Quando você clicar ali naquele search, vai aparecer Points Calculator. E aí você pode pelo menos ter uma ideia aí, né, de quantos pontos você tem. Às vezes as pessoas não calculam bem certinho por, enfim, falta de conhecimento da lei aqui, mas é um bom norteador, sabe? Mesmo que você não tenha um conhecimento geral de como funciona, você pode pelo menos ter um norte aí de quantos pontos você teria. Ok. Então é uma conjunção, né? Assim, se você tem experiência já há muito tempo no Brasil, qualificação no Brasil, e aí junta com a sua qualificação na Austrália, experiência na Austrália, mais nível de inglês além do competente, né? Então, uma nota melhor aí nas provas de inglês. E aí você consegue juntar uma maior pontuação. Exatamente isso, né? Então a gente tem que justamente... E o mínimo são 65. Mínimo 65. Então a gente sempre tem que fazer uma colcha de retalhos. Vamos ver o que você tem no Brasil, o que você estudou aqui, e assim a gente vai encaixando os pontos. Legal. Tá, a próxima pergunta, como calcular os pontos, eu acho que você acabou de falar sobre essa ferramenta que vocês têm aí no site da Seven, né? E acredito também que quando a pessoa está para aplicar ou quer aplicar um visto como esse, ela tem que procurar a ajuda de um agente de imigração mesmo para poder guiar no todo o processo aí e ajudar a entender talvez esses pontos, né? Como que ela vai calcular. Aí é que tá, o ideal seria que sim, por quê? Porque se você colocar alguma pontuação que não é verídica, vamos dizer, não, eu vou fazer minha expression of interest sozinho. Se você fizer e botar pontos que não existem, o seu visto lá na frente, mesmo que você seja convidado, vai ser negado. Porque você não vai conseguir comprovar aquela pontuação. Então, isso é uma coisa que tem que ter bastante cuidado mesmo. Ok. Tá. E aí, você tá falando da expression of interest. Mas às vezes para muitas pessoas elas ficam, tá, mas o que seria isso, né? Então, explica pra gente um pouquinho o que é essa expression of interest. Bom, que acho que a sigla é EOI. Isso, a gente sempre fala o EOI. Certo? EOI. O EOI basicamente é uma aplicação que você vai fazer no âmbito federal, então ainda não é no âmbito estadual. Você fala para o governo federal que você gostaria de aplicar para esse visto.
Quando você fala para o governo federal que você gostaria de aplicar para esse visto, você começa a falar os seus atributos, né? O que você tem de pontuação aí? Ah, eu sou formado no bacharel X, eu tenho X anos de experiência. Então, você vai colocar todo o teu histórico lá de pontuação, mas a Expression of Interest não exige que você apresente documentos. Então, como você não apresenta documentos, aceita qualquer coisa. Por isso que eu digo que é muito importante ter cuidado na hora de fazer uma Expression of Interest. Você pode colocar lá alguma coisa que seja furada, e aí, se você for convidado e aplicar o visto vai acabar, provavelmente vai ser negado em função de você não conseguir comprovar que você tem mesmo aquilo que você disse que tinha. Provavelmente o Estado já barre também, né? Porque quando você faz uma Expression of Interest, esse é o primeiro passo, tá? Aí, se o Estado te convidar, ele vai te convidar para apresentar documentação. O Estado já vai dar uma olhada nessa documentação e já vai barrar se dizer, nossa, não, você não tem isso, tá? Mas tem alguns detalhezinhos que só o âmbito federal vai analisar. Então, aí vai acabar barrando depois o visto, tá? Entendi. Beleza, ok. Existe algum mês ou janela de tempo específico para enviar essa Expression of Interest? Não existe. O que existe são algumas janelas para o outro visto, que é o 491. Mas o 190 você vai fazer Expression of Interest e vai colocar lá. Outra coisa que pode definir uma janela, por exemplo, você tem uma Expression of Interest federal, mas, por exemplo, o estado que você mora, o que você preenche os requisitos, não está aberto. Então, ele não vai analisar a tua Expression of Interest até ele reabrir o programa, né? Então, ela vai ficar lá sem nenhuma utilidade, vamos dizer assim. Mas não especificamente uma janela. Ok. Ok, tá. Enquanto eu aguardo o resultado da minha Expression of Interest, preciso estar em outro visto válido? Ou ela serve como um bridging visa, por exemplo? Eu apliquei o meu interesse, eu preciso ter um visto válido ou not really? Tá, isso é uma dúvida bem importante e bem comum das pessoas terem, né? Às vezes eu chego aqui no escritório e diz, então tá, agora que a gente aplicou os Expression of Interest, estou livre, né? E eu, então, não. Até você ser convidado para o Estado e efetivamente aplicar esse visto, você não tem direito a um bridging visa, tá? Então, durante todo o tempo que você for esperar, tanto durante a Expression of Interest quanto a State Nomination, enquanto você estiver esperando o convite, e mesmo com o convite em mãos, se você ainda não aplicou o visto, você não tem nada de bridging visa. Você tem que ter um visto válido para continuar na Austrália. Senão depois você não vai conseguir nem aplicar o seu visto. Aplicar. Legal. Qual seria a lista de profissões específicas para aplicar o 190? Essa lista varia um pouco, tá? A base dela vai ser a lista federal, né? Então, a lista que tá lá no site da imigração vai ter essa lista. Mas cada estado vai olhar essa lista tem, sei lá, 500, 600, 700 ocupações. Cada estado vai olhar essa lista e vai dizer, bom, o que tá em demanda aqui que a gente não tá conseguindo suprir com o pessoal local? E aí eles mesmos vão fazer a lista. Então, cada estado vai ter a lista. Tem alguns estados que simplesmente dizem, bom, é toda a lista federal. E aí, se for toda a lista federal, ótimo, todas as ocupações estão disponíveis. Se não for, você tem que ver se está na lista do estado. Ok. E essa lista as pessoas conseguem ter acesso indo no site da imigração, por exemplo, e ver qual é a lista de demanda da Austrália. Da Austrália, sim. Em geral. Tem sim, no site do governo. Se quiser, depois eu posso te dar o link para você disponibilizar aí para o pessoal da live, não tem problema nenhum. Mas, como cada estado tem a sua própria lista, aí você teria que entrar no site de cada estado para conseguir ver a lista de cada estado. Tá. Existe alguma diferença para esse visto quando aplicamos em áreas regionais? Não necessariamente, porque ele é um visto estadual. Mas, por exemplo, estou em South Australia, e em South Australia eles dizem o seguinte, vou dar um exemplo bem comum, o chefe. Quando você é chefe e se forma aqui em South Australia, você tem dois caminhos. Ou você vai para o 190, que é o estadual, ou você vai para o 491, que a gente já teve uma live antes.
Para você conseguir o requisito do 190, o Estado diz que você tem que morar na área regional do Estado. Então, toda essa Austrália é regional, mas a Austrália inventou uma outra área regional, que é a área que eles querem popular, e essa outra área regional vai te dar o direito ao 190, em vez de se você estiver trabalhando aqui na capital, em Adelaide. Então, isso pode ser feito como um requisito do Estado, tá? Mas não necessariamente você tem que estar morando na área regional para conseguir um visto 190. Ok, legal. Essa pergunta eu acho que a gente já respondeu, que a lista varia de estado para estado. Então, existe uma lista geral de profissões, né, que a Austrália precisa suprir, mas aí a gente tem que analisar de estado para estado. Isso, exatamente. Tá. Posso aplicar o 190 estando fora da Austrália? Estou lá no Brasil, quero vir para a Austrália, vou aplicar esse visto. Vai depender. Tem alguns estados que têm aberto, sim, essa possibilidade. Então, vai depender dos requisitos e se o estado está aberto. Alguns estados têm ocupações offshore, então quem está fora da Austrália para vir. Não são todas as ocupações que estão válidas para os 190, mas tem algumas que sim. Então, se você preencheu os requisitos do estado e está naquela lista de ocupação em demanda e que está disponível para quem está fora da Austrália, você pode aplicar de fora da Austrália mesmo. Ok. Para ser nomeado por um estado, eu preciso estar morando nele há quanto tempo? Acho que isso a gente falou até um pouquinho na outra pergunta, né? Pois é, que vai depender muito do requisito de cada estado. Tem estado que vai dizer, olha, eu quero que você esteja morando aqui e trabalhando aqui na sua ocupação por 5 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses. Vai depender de estado para estado mesmo. Alguns estados vão requerer também horas, né? Que isso é uma coisa... Por exemplo, você tem que estar morando em Queensland. Queensland já fechou o programa agora, mas quando estava aberto. Você tem que estar morando em Queensland e trabalhando por pelo menos 6 meses, 35 horas semanais. Então, você tem que ver como você vai conseguir fazer para preencher esse requisito, né? Principalmente se estiver no visto de estudante. Entendi. Por isso que é sempre muito importante ter um agente de imigração para poder guiar, porque são muitas coisas específicas, né, que a gente tem que se atentar para realmente, então eu sou realmente elegível para a aplicação desse visto. Acho que é muito caso by caso, né, muito individual e muito depende também do estado que você está, né, para entender as regras do estado. Exatamente isso. Então, assim, quando eu tenho um cliente, eu sempre tenho que olhar onde ele está, enfim, se ele não estiver na Austrália e está querendo morar na Austrália, né? Eu sempre tenho que avaliar o que é a ocupação dele, qual é o requerimento do Estado para aquela ocupação, e se ele estiver no visto de estudante, eu preciso ver qual é o melhor caminho para ele conseguir atingir aquilo, porque, como tu disse, são vários fatorezinhos que a gente tem que ter em mente com um planejamento, né? Não pode ser só um fator. Tá na lista a ocupação X. Então vou fazer isso e pronto. Aí você chega no final e aí né, o plano não tá dando tão certo. Beleza. Posso mudar para outro estado? Quanto tempo depois de ser convidado? Bom, quando você é convidado pelo visto 190, você vai aplicar para o visto e você vai ser residente permanente assim que o visto for aprovado. Porém, quando você é convidado para esse visto, você assina um acordo com o Estado, se comprometendo a morar no Estado por 2 anos após a aprovação do visto. Tá? Então, o ideal seria que você morasse 2 anos após a aprovação desse visto no estado que escolheu, como uma regra de cavalheiros mesmo, né? Bom, eu te dei a residência permanente, era o que você queria, então agora ajuda na nossa economia por uns 2 anos e depois você está livre para ir para onde você quiser. É isso que eu ia falar, assim, basicamente o Estado te dizendo, eu preciso realmente de você aqui, então vamos fazer um acordo de que você vai realmente atuar, né, aqui por pelo menos 2 anos, contribuindo mesmo para a economia e a mão de obra mesmo do lugar, né? Exatamente. Tá. As perguntas que eu tinha aqui, nós cobrimos todas.
Eu vi que tem algumas perguntas aqui, então agora eu vou voltar aqui pra gente, né, responder as perguntas da galera. Quem tiver com a gente na live, gente, fica à vontade para perguntar, tirar suas dúvidas. Acho que esse é o momento, né? A intenção da live é essa, é ajudar vocês a entender aí como funcionam os vistos e tirar as dúvidas. Então, deixa eu ver aqui. Vou voltar lá em cima. Tá, o Jorge Guilherme. Estágio de 20 horas semanais. Conta como experiência profissional para as pontuações? Não, tudo tem que ser pós-qualificação. Então, um estágio não vai contar, tá? Tem que ser após você ter se formado e 20 horas semanais não tem problema depois da formação, mas tem que ser um salário, não pode ser uma bolsa de estágio. Ok. A Estela perguntou: dá para aplicar o 190 estando no bridging do 485? Pode aplicar sim, não tem problema nenhum. O 190 aceita que você esteja até o Bridging Visa C, tá? Então, se você estiver no Bridging Visa A, Bridging Visa B ou Bridging Visa C, você pode aplicar para o 190 sem problema nenhum. Legal. A Rê perguntou: já ouvi dizer que Melbourne não tem lista do estado, é verdade? Então, Melbourne tem um sistema do STEM. Então, eles querem pessoas que sejam da área de saúde, da área de engenharia, da área médica, né? Enfim, matemática. Então, assim, realmente, Melbourne é um estado bem mais difícil. Eu sempre digo assim, que são 3 estados que eu acho que são os mais competitivos e difíceis de ser escolhidos, tá? Que é Victoria, New South Wales e Queensland. Então, assim, você tendo outros estados para escolher, e se você ainda não tiver, né, em um estado, o ideal é escolher um dos outros, tá? Porque esses 3 especificamente são super competitivos, ou a lista não é tão favorável, então a lista do estado de Victoria realmente não tem uma lista de profissões, eles dizem que eles dão prioridade para quem for STEM. Ok. Eu acredito porque realmente as pessoas querem morar mesmo ou em Sydney, a maioria, né? A tendência é morar em Sydney, Melbourne ou Brisbane. Exato. E aí acaba ficando muito mais difícil, muito mais competitivo, né? Exatamente. Aí Ok. os pontos vão lá em cima e as listas são bem competitivas. Tá. A Tati tá perguntando: entre o EOI e recebimento do convite, quanto tempo leva? Acho que o que já foi explicado foi o tempo de aprovação do visto em si. Exato. Tá, então ali você fez a aplicação da Expression of Interest, e aí quanto tempo leva até receber o convite? Tá, vai depender de onde você está, porque, por exemplo, se você fizer só Expression of Interest, a legislação diz que ela pode ficar até 2 anos no sistema. E aí você pode ser chamado ou pode não ser chamado, dependendo de pontuação, competitividade da ocupação, né, em demanda no estado. Agora, se você tiver em outros estados, por exemplo, South Australia você coloca a Expression of Interest e a State Nomination juntas. Você não precisa esperar um primeiro convite de EOI. E aí você tem pelo menos um prazo estimado de até 4 meses. O Tasmânia, que eles dizem que você também aplica a State Nomination junto, e aí você tem um prazo estimado de até 6 meses. Legal. A Carlinha perguntou: tenho 38 anos e tenho 15 anos de experiência com recrutamento de TI. Sou single mom e meu filho de 4 anos tem autismo. Já estudei na Austrália em 2009 e hoje gostaria de voltar para a Austrália. Tá, mas aí, Carlinha, você quer saber da sua, talvez, elegibilidade para o 190? Pois é, ficou... Depois fala pra gente aqui se ficou... Ficou um pouco dúbio, mas assim, Carlinha, o ideal seria que você fizesse também uma consulta, né? Pra gente ver exatamente a elegibilidade, tem que ver também a questão do autismo, porque doenças não tá dentro do que um agente pode prever, mas só para vocês saberem que quando você tem alguma doença, se o governo, quando estiver analisando o visto, achar que essa doença pode ter
um custo muito alto, eles podem negar o visto em função da parte médica, tá? Mas aí a gente tem que conversar e ver, né, tentar entender melhor qual é essa situação. Legal, ok. O Luke. Como eu recebo esse convite do Estado para aplicar para o 190? Acho que a gente até falou sobre, né, Alexandre? Bom, mas só para, de repente, a pessoa não estava, né, na hora que a gente conversou. Quando você faz uma expression of interest, você talvez não faça a state nomination junto. Então, se o Estado tiver interesse em você, você vai receber um e-mail dizendo que o Estado tem interesse que você faça uma state nomination. A partir disso, você ou apresenta os documentos, ou você já vai ter feito a state nomination junto com a UI e você vai receber o convite tudo de uma vez só, por e-mail. Ok. Bruno, é possível aplicar os 190 com o curso de Enrolled Nurse em Queensland? Então, o curso provavelmente é o Bachelor de Nursing, não? Depende, porque se o Enrolled Nurse precisa só de um diploma. Mas a grande questão é se você vai conseguir durante o curso, de novo, né? Isso tudo depende um pouquinho, né? A coxa de retalhos que eu falei no início. Você está em Queensland. Queensland fechou agora, mas antes eles estavam dizendo que você precisava, não sei onde você está em Queensland, né? Se é na área regional ou não. A área regional sempre pedia pelo menos 3 meses, só que 35 horas semanais, ou 6 meses, 35 horas semanais. No momento, todo mundo pode trabalhar full time, então, nesse momento, você até poderia conseguir preencher esse requisito. Só que o diploma de Enroll Nurse, ele não dá um Graduate Visa até o momento, né? Talvez depois de julho isso mude, mas aí você teria que renovar um visto de estudante, continuar trabalhando, mas se as leis modificarem, você não conseguir preencher o requisito, aí você tá fora. Entendi. Tá, a Ká mandou aqui. Oi, meninas. Estou em Sydney, cheguei faz 2 semanas e a profissão do meu marido está em demanda. Ar-condicionado e refrigeração. Ele não fala inglês e quem está estudando agora sou eu. Bom, por um convite é necessário que ele tenha o inglês. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, comece a estudar inglês o quanto antes, né? Porque se a profissão está em demanda é a dele, ele precisa melhorar então esse inglês aí. E eu não sei exatamente. Se vocês chegaram há 2 semanas, provavelmente a profissão dele é lá do Brasil. E ele teria que fazer esse reconhecimento também da profissão aqui, que é o Skill Assessment, que é muito importante para o visto 190. Ok. Ela até mandou, gostaria de falar com um profissional aqui em Sydney, mas que fale português. Tá, todos os nossos... a gente pode te ajudar. Pois é, todos os nossos agentes falam, quer dizer, não todos, né? O Aaron é australiano, mas todos os outros falam português. Então, você pode marcar uma consulta com a Sevan, não importa o lugar que você marque, né? Todos nós temos conhecimento de todos os estados. Legal. A Tati mandou. South Australia que já aplica com o State Nomination? Isso, South Australia já aplica os dois juntos. Então, Expression of Interest mais State Nomination juntos. Tasmânia também é assim. E Northern Territory também é assim. Tá. Ana Carolina. A Tasmânia anunciou uma possível mudança na lista do ano de 2022-2023. Qual a sua opinião sobre as possíveis mudanças? É difícil, né? Seria mais achismo do que qualquer outra coisa. A gente tem que esperar o ano fiscal mudar, tá? Todas as listas de todos os estados normalmente mudam um pouquinho. Normalmente não é muito. Às vezes o estado volta com a mesma lista, só realmente refaz aí como é que é as vagas, né? Então, basicamente, eles vão botar a mesma lista, mas as vagas que vão estar disponíveis vão ser as mesmas.
e só renovadas, né, no caso, porque cada ano fiscal eles preenchem todas as vagas. Então, por exemplo, Salto Austrália, esses dias eu tinha um cliente que estava apavorado, meu Deus, Salto Austrália não vai nunca mais convidar para o 491. Aí eu, não, gente, calma, é que as vagas do 491 já acabaram. Mas, assim que forem renovadas as vagas, vai estar tudo disponível de novo. Então, respirem aí, né, e aguentem firme. Acalma o coração. Acalma o coração. Sempre que a gente está perto de julho, quando é o ano fiscal que muda aqui na Austrália, a gente tem as listas atualizadas, tá? Porque eles vão ter as vagas novas, né, para esse ano fiscal novo. Então, eu não sei o que a Tasmânia vai definir de mudanças, tá? Hoje, a Tasmânia tem um programa muito bom. Eu espero que eles continuem com o mesmo programa para atrair mais imigração para lá. Mas a gente não consegue prever o que eles vão mudar, se eles vão tirar alguma coisa da lista, se não vão tirar. Então, assim, infelizmente, a gente tem que esperar julho para ver o que eles vão fazer de modificação na lista. Não tem muito jeito. Beleza. A Carlinha mandou, perfeito, obrigada. Ale, obrigada, te procuro. Tá bom. O Gera Rodrigues, ele perguntou, quais seriam os maiores desafios para os 190? Subir a pontuação com educação na Austrália e inglês superior? Depende, né? Desafio é para cada um. Então, por exemplo, se seu inglês for ótimo, eu não vejo isso como um grande desafio você ter o Superior English, né? Ou, por exemplo, experiência na Austrália. Experiência na Austrália é um pouco mais difícil, né? Você tem que estar trabalhando na sua ocupação. E aí, por exemplo, se trabalhou 1 ano na ocupação, você ganha 5 pontos. Se você trabalhar 3 anos na ocupação, você ganha 10 pontos. Então, aí, nós estamos falando de bastante tempo, né? Não é, assim, uma coisa super simples de modificar. O ideal mesmo para você aumentar pontos, eu acho que é o inglês, que é, assim, entre aspas, o jeito mais fácil de você ter mais pontuação e de conseguir atingir aí o mínimo. Claro, vai depender de onde você está e quais são os requisitos do estado que você está, mas inglês eu diria que é a melhor opção para aumentar a pontuação. Beleza. O Anderson, só ele mandou, olá, tudo bem? Tem algum tipo de visto para imigrar? Anderson, se você for no Instagram aqui da Information Planet ou da Seven Migration, tem muito conteúdo ali sobre os vistos, né? E aí você vai entender um pouquinho. A gente vem fazendo uma série de lives aí para falar dos diferentes vistos. Então, depois dá uma entrada aí na live. Nos 2 Instagrams você vai conseguir ter essas informações. E talvez, se você quiser agendar uma consulta, né, com a Alexandra mesmo para te explicar um pouquinho. Mas, na verdade, existem vários vistos aí, né, Ale? Com certeza. O 190 é um deles, viu? Então, fica ligado. O Fernando mandou. Tenho profissão de pedagogia. Para childcare, está em demanda? Então, childcare, tem muita gente que faz esse curso, né? Mas ele não está especificamente na lista do 190 ou do 491, que é a lista de demanda federal, tá? Ele está na lista do sponsor ou do DAMA. Não são os melhores vistos, porque você sempre vai depender de uma terceira pessoa que não é você. Então, o child care, ele é possível, mas quando é child care, eu até acabo perguntando se a pessoa não tem interesse em fazer um bacharel aqui para ser professor primário. Porque sim, aí o professor primário tem muito mais chance de estar na lista de demanda federal. Ok. O Breis Oliveira. A minha profissão pede 1 ano de trabalho na área. Posso aplicar o EOI com 10 meses e quando sair o convite já terei 1 ano? Olha, o ideal é que se aplique para o EOI quando você tiver já os requisitos do Estado. Porque daqui a um pouco seu EOI vai chegar lá, eles vão olhar e vão dizer, essa pessoa aqui não preenche os requisitos, e vão deixar de lado. Então, o ideal é sempre, quando tiver preenchido os requisitos do Estado, aí sim aplicar para Expression of Interest. Tá.
A Ká mandou aqui que ela entrou no site de vocês e ficou um pouco confusa, mas aí no final você também pode falar para todo mundo, Ale, como que faz para marcar um appointment, marcar uma consulta com vocês. Tá. Tá, o Anderson falou que mandou a mensagem sem terminar de escrever. Ele queria saber se tem como imigrar com a função de motorista de caminhão. Motorista de caminhão vai acabar indo para o Dama. Então, de novo, você vai depender de um terceiro, mas há uma possibilidade. Só que essa possibilidade você tem que entender que não é a melhor, né? Talvez você tenha opções muito melhores antes de pensar num Dama. Beleza. A Ká de novo mandou, e eu acho que é uma coisa até comum, assim, porque o tempo inteiro a gente fala de skills assessment, né? E até acho que na outra live que a gente estava junto, eu até falei, Lê, você pode falar um pouco sobre o skills assessment, porque é uma dúvida muito grande, assim, até dos estudantes que eu atendo todos os dias, as pessoas ficam muito perdidas. O que é o skills assessment? Como fazer o skills assessment? Não, e é comum também, aí e que nem a gente falou na última live, né, que eu disse, então, é que depende de cada autoridade vai ter um requerimento específico, então não é uma coisa também que é uma receita de bolo, você faz isso, e você tem do skill assessment, né? Então, desculpa, eu não vi, qual foi a pergunta da Cada aí? A dúvida dela é que ela gostaria de fazer os skills assessment para validar a profissão, mas não sabe o que é, qual o caminho, o que é o skills assessment. Tá. Cá, de novo, acho que o ideal seria você marcar uma consulta aí para a gente ver qual é a tua profissão, onde você se enquadra e qual é a autoridade que então faria teu skill assessment. Porque uma vez que a gente tenha isso, aí a gente consegue saber quais são os requisitos e o que você precisa para conseguir fazer esse teu skill assessment. Legal. Isadora. Estou me mudando para Perth para estudar 2 anos de diploma em Community Services. Acha que é um bom plano para aplicar o 190 no futuro? É um plano. Community Services está na lista de Perth, então sem problemas. A única questão do Community Services que eu sempre digo é que quando você faz um diploma, e de novo, eu tenho que dizer hoje, né? Porque a gente tá com uma possibilidade aí da legislação mudar no meio do ano. Mas hoje, quando você faz um diploma de Community Services, mesmo que sejam 2 anos, você não tem direito ao Graduate Visa. E aí o Community Services diz o seguinte, se você estudar numa escola acreditada, você em tese não vai precisar de experiência. Mas quando você aplicar para o Skill Assessment, eles podem analisar o currículo e dizer que você ainda precisa de um pouco de experiência. E essa experiência pode ser de 3 meses em período integral, então full time, ou então 6 meses part-time. E aí você talvez tenha que renovar um visto de estudante aí para conseguir isso, tá? Então é isso que a gente tem que ter uma noção aí de onde você está e o que você vai fazer depois, né? Não, de novo, a gente sempre precisa pensar uma estratégia de como conseguir o visto depois do centro. Mas se você conseguir atingir toda a estratégia necessária, com certeza você é elegível para 190. Beleza, legal. Deixa eu ver. A Raíssa mandou, sou veterinária, mas ainda não tenho experiência na área. Consigo um estágio na área para depois conseguir o emprego? Raíssa, acho que a gente tem que pensar melhor a tua estratégia. Não sei se você está aqui, se você está no Brasil. O ideal seria você conversar com a gente, porque talvez tenha outras opções aí que você não está vendo nas tuas possibilidades. Exato. Tá, o Henrique mandou uma pergunta que acho que muita gente deve ter também essa pergunta. Qual é a diferença na prática da ocupação estar na short-term list e na medium and long-term list? Bom, na prática e atualmente, de novo, é a questão do visto do Graduate Visa. Então, se você fizer se você estudar um curso que é qualificante,
e for por 2 anos, você consegue aplicar para o Graduate Visa e ter aí 2 anos de visto de trabalho, enquanto que se estiver na Short Term, não tem. Mas, dito isso, se estiver na lista do estado dos 190, uma ocupação que está na Short Term List, não faz diferença nenhuma. Então, você preencheu os requisitos do estado e está na Short Term List, tudo certo. Você aplica para o seu visto, normalmente como se fosse qualquer outra lista. Uhum. Tá, vamos. Tem algum estado melhor na área da agricultura? Tem vários estados, na verdade, né? A agricultura é uma área bem forte aqui. Vai depender de qual é a ocupação, qual foi o skill assessment feito e, de novo, estratégia, né? Onde você está, o que você está fazendo, para a gente ver qual é o melhor lugar para você imigrar, né? Não existe um lugar específico, sabe? Não tem uma receita de bolo, tipo, sei lá, vem para... Bom, South Austrália tem um, né? Tô puxando a brasa pro meu lado, que eu moro em South Austrália. South Austrália, eu acho que junto com Tasmânia, aí é um dos melhores programas de imigração atuais. Mas, dito isso, às vezes não é o melhor, tá? Às vezes, South Austrália vai pedir muito mais experiência numa área do que outras regiões. E aí a gente tem que efetivamente jogar aí e ver qual é a sua situação atual e ver qual é a melhor estratégia. Beleza. Tá. Só a Van que perguntou em relação do 190 não ter Bridging Visa, então realmente não tem Bridging Visa, tem que ter um outro visto válido. Peraí, só um pouquinho. Só um detalhe para esclarecer. Se você tiver aplicado para o visto 190, você está aplicado para o EOI e para a State Nomination, você tem que ter um visto válido até você ter o convite e aplicar para o visto. Tá? Então, uma vez que aplicou para o visto, você tem um Bridging Visa. Aí sim. Uhum. Mas antes, não. E eu vi que ela... Eu vou te perguntar outra coisa aqui, ó. Posso aplicar para 190 com sponsor? O teu sponsor tem que ser o estado, tá? O 190 não é um visto com sponsor. O visto com sponsor é outro de empregador. A gente acredita que tenha uma live já feita nisso, certo? Uhum. Sim. Tá. Então... Gente, eu acho que é basicamente isso, né, Ale? A gente respondeu aí bastante perguntas. Deixa eu ver. O Lucas mandou, educação física tem? Educação física. Eu não sei o que é ter, né? Eu não sei o que é ter, mas educação física é um pouquinho mais complicado, tá? Eu teria que ver qual é a tua experiência para ver se a gente consegue encaixar em alguma ocupação. Mas, via de regra, não existe um professor de educação física que está na lista. Tá. Ale, até uma coisa que eu queria perguntar, que eu sei que é muito complicado de falar. Mas quais seriam as profissões que talvez você mais vê aí a chance de ser chamado? Ixi, difícil essa pergunta. Então, não trouxe a minha bola de cristal aqui para live, tá, gente? Mas assim, na verdade, se a profissão estiver em demanda, nada impede que você seja chamado. O que a gente sempre tem que pensar é que, claro, a gente tem que fazer alguns planos from scratch, né? Então, do zero. Esses planos do zero é que acabam sendo bom. A gente tem que pensar o que tem bastante demanda hoje, né? Mas assim, via de regra, a área que tem a ver com a área da saúde, a área de tecnologia da informação, a área de construção e trades em geral, né? Então, todos aqueles bricklayer, carpenter, chefe, todos esses estão em demanda alta aqui na Austrália, porque o boom da construção tá absurdo, né? Em tudo que é lugar você vê uma construção. Uhum. Então, essas são as profissões que eu diria que são as melhores, mas não necessariamente só elas, tá? Então, não pense aí que se você é de outra área, nossa, então não tem mais chance. Não, não é isso que eu falei, hein? Se você tiver os requisitos e tiver tudo certinho, normalmente você vai conseguir aplicar para um visto, tá? Então, não se desesperem. Tá. Então, bom, acho que a gente vamos encerrar. Já tem quase 1 hora que a gente está aqui.
Galera, espero que a gente tenha ajudado vocês. Se você estiver planejando aí um futuro na Austrália, né, quiser continuar aí o futuro na Austrália, marca uma consulta tanto com a Information Planet quanto com a Seven Migration para caminhar junto aí no plano. Ale, você quer explicar um pouco para o pessoal como que faz para marcar a consulta com vocês, com a Seven? Se é pelo site, se é por telefone? Então tá, a consulta com a Seven tem que ser marcada pelo site, tá? Então você entra no site, embora a Cá, né, que tinha dito que era meio confuso, quando você entra no site da Seven Migration, eu não sei o que ela falou que é confuso, porque eu já tinha falado do site no início da live, então vou falar as duas partes. Quando você entra no site da Seven, vai ter lá um botão bem grande, Book a Migration Advice. Se você quiser marcar uma consulta, você clica ali e tem a versão portuguesa e inglês, tá? Então, para facilitar aí quem ainda não fala muito bem inglês. E outra coisa que eu tinha falado no início da consulta, no início da live, e aí que eu vou até entrar junto aqui no site da Seven, só pra gente fazer o passo junto. Espera só um pouquinho que eu tô entrando no computador. Seven Migration. Então, para quem não pegou o endereço, é sevenmigration.com.au. Você vai entrar aqui na página principal e vai ter escrito Book a Migration Service. Se você quiser a consulta, é nesse botão que você aperta. Agora, se você quiser ver aquele Points Calculator que eu falei no início, para você ter uma noção de quantos pontos você teria, para um visto 190, para um visto 491 de pontuação, você vai no canto direito da tela. Então, você vai ver ali que vai ter uma família com o mar, né, na página. Um pouquinho acima da cabeça da mulher, que está na foto, você vai ver uma abinha escrito Search. Nessa abinha, você passa o mouse e aí vai aparecer Points Test Calculator e Visa Fees Calculator. Então, você clica no Points Test Calculator e a partir daí, você vai abrir uma página que vai fazer várias perguntas e aí você vai clicando nos botõezinhos para ver onde você está. Tá? E aí você vai ter mais ou menos uma noção de quantos pontos você tem para um visto de pontuação. Legal. Então tá, gente. Partes de estudos, vem com a gente para Information Planet. Nós estamos aí em Sydney, a gente tem 2 escritórios, estamos lá em Adelaide, Melbourne, Gold Coast, Brisbane, e estamos mais que felizes em ajudar vocês. Ale, muito obrigada por mais uma live, por participar. Uma ótima sexta-feira, gente. Boa sexta para todo mundo, ótimo final de semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer assistência que vocês estiverem, procure ou a Seven ou a Information. Na verdade, a gente trabalha junto aí em parceria para ajudar vocês com o estudo, né? Com o plano de estudo e com vistos melhores. E é isso. Obrigada. E continue acompanhando aí as nossas redes sociais para ter mais informações. Então tá, gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente espera ter ajudado e, né, dado pelo menos um norte melhor, assim, de o que é o visto. Sim. Acabei de ver que a Cá perguntou como é que faz para agendar direto comigo. Cá, se você entrar lá, você vai escolher o escritório. Eu tô no escritório de Adelaide e aí você vai escolher meu nome para agendar e aí você olha os horários. É muito importante eu ressaltar que o horário do agendamento é o horário aqui de Adelaide, tá? Então você só cuida do fuso horário. Mas é isso. Agradeço pelo convite da Information Planet de novo, porque adoro fazer nessas lives e ajudar aí a galera a ter um futuro melhor aqui na Austrália. Isso aí. Muito obrigada, gente. Bom dia, ótima sexta. E a gente se vê por aqui de novo. Tchau, gente. Até mais.